Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois do Congresso da Iniciativa Liberal ter sido marcado por um apoio massivo a Javier Milei, agora, obviamente, que já não é mediaticamente penoso assumir esse apoio e dizer que são favoráveis e, aliás, até aparecerem com motosserras naquele púlpito para os discursos nesse mesmo Congresso, André Ventura, agora na Assembleia da República, disse-lhes: bom, meus amigos, mas isto que vocês defendem, já nós defendíamos há 4 ou 5 anos atrás. Estamos a falar tanto do ponto de vista da imigração, como estar do lado das forças de segurança, que a Iniciativa Liberal nunca esteve, aliás, fez sempre caminhos comuns com a esquerda, nomeadamente daquelas associações ao racismo. Até o PSD acabou por ceder em última instância, dizem, bom, mas aquilo não é agradável de ver, dizia o Luís Montenegro. Enfim, vamos ver, meus caros, esta intervenção de André Ventura, em que ele basicamente fala contra a Iniciativa Liberal sobre a situação da imigração, das forças de segurança, que efetivamente não era apoiada até ao dia de hoje pela Iniciativa Liberal, já tinham tido mais do que tempo e oportunidades, optaram por não o fazer, continuaram a defender movimentos coletivistas como é a comunidade LGBT e agora andam por aqui a dizer que são os grandes campeões da imigração e da nacionalidade no Razi, etc. Vamos ouvir esta intervenção. Com algum agrado que a Iniciativa Liberal acordou finalmente para uma questão que era de facto importante. O que nós perguntamos agora é onde é que andou a Iniciativa Liberal nos últimos 6 anos de vida da democracia. Quando o Chega andava a dizer que é preciso expulsar quem comete crimes, que é preciso acabar com a imigração ilegal, que é preciso pôr na cadeia quem comete crimes. E a Iniciativa Liberal andava a dizer que não. Aliás, nós fomos confirmar, Sr. Deputado, eu gostava que nos respondesse a isto, que é o seguinte. Nos últimos 6 anos a Iniciativa Liberal fez uma proposta sobre policiamento e forças de segurança. Eu vou-lhes dizer para que era. Era para fechar esquadras. Era para fechar esquadras e criar o que eles chamam de policiamento de proximidade. E portanto, ao Sr. Deputado Rocha, eu quero lhe perguntar se hoje volta a defender aqui que deve haver menos esquadras no país. Este é um problema que acho que a Iniciativa Liberal deve responder. Mas depois, eu lembro-me quem estava aí em 2020, João Coutinho de Figueiredo. O Chega trouxe a proposta para aumentar penas contra agressões a polícias, expulsar ilegais e pôr na cadeia crimes como latrocínio e etc. Voto da Iniciativa Liberal. Voto da Iniciativa Liberal. Voto da Iniciativa Liberal. Voto da Iniciativa Liberal contra onde é que andaram nos últimos anos da democracia. Onde é que andaram? Bom, meus caros, e antes de ouvir estes segundos finais, eu gostava só de deixar aqui uma nota, quer dizer, falarem-me de policiamento de proximidade é das coisas que eu mais gosto. Isto é mesmo conversa de pessoas que não vivem em bairros sociais, que não fazem a mais pequena ideia do que se passa, que estão alojadas no Príncipe Real e que estão tranquilamente sentados no Parlamento Português a receber o salário de deputado e a viver como se percebessem alguma coisa da realidade do português comum, que claramente não percebem. Quer dizer, os bairros não precisam de proximidade, de polícia de proximidade. Os bairros, alguns deles, precisam é que a polícia possa lá entrar sequer, quanto mais polícia de proximidade. Vamos só ouvir estes segundos finais. Propuseram e disseram: é muito grave que a polícia use operações como a do Martim Muniz para promover o racismo e a xenofobia. Votaram contra cotas na imigração. Votaram contra aumento de penas para quem agride polícias. Votaram contra aumento de penas para a corrupção. Meus senhores, vocês votaram contra tudo aquilo que estão aqui a propor hoje. Porquê? Porque querem copiar este grupo parlamentar, mas não vão conseguir. Muito obrigado. Bom, meus caros, isto foi a intervenção de André Ventura, até sobre algumas posições da Iniciativa Liberal que eu acho que são conhecidas, quer dizer, sempre andaram em torno do politicamente correto, sempre tiveram mais facilidade em fazer propostas do ponto de vista económico, que eu acho que também não levantavam tanta poeira do ponto de vista mediático, quer dizer, a esquerda dizia que são os capitalistas malvados, mas isso não levantava tanto interesse do ponto de vista mediático, e a Iniciativa Liberal sempre teve muita dificuldade em posicionar-se verdadeiramente à direita em tudo o que não fosse economia, e, portanto, sempre tiveram essa dificuldade, sempre apoiaram projetos coletivistas, nomeadamente da comunidade LGBT, não é novidade para nenhum de vocês, mas parece que a Iniciativa Liberal, além da proposta da nacionalidade para o Razi, neste momento já andam a falar de outro tipo de questões, mas posicionaram-se nestes últimos anos contra tudo aquilo que era possível de se fazer para combater determinados problemas. Leia-se, por exemplo, a questão das deportações dos ilegais e tudo mais. Nunca se ouviu grandes posições da Iniciativa Liberal sobre o assunto, agora começam todos a virar. Aliás, até Pedro Nuno Santos já admite que Portugal tem uma cultura para
defender. Portanto, veja-se bem, se Pedro Nuno Santos já acha que Portugal tem uma cultura, então sinceramente já vale a pena defender a cultura portuguesa, porque eles antes não deixavam. Antes não tinham que se adaptar a nada, a Constituição era suficiente, as regras eram suficientes, bastava que não cometessem crimes. Agora, pelos vistos, já têm que se adaptar ao modus vivendi português e à cultura portuguesa. Como as coisas mudam. Em 2025, Pedro Nuno Santos, socialista na mesma, mas nacional-socialista, à semelhança daquilo que é a narrativa da esquerda. Mas bom, temos aqui outras questões. Eu acho que é importante saber, e sinceramente, porquê. Por que raio é que a Iniciativa Liberal se votaria contra cotas, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que faz todo o sentido à Iniciativa Liberal, até porque eu acho que também, não só, mas também a imigração deve ser regida também por aquilo que são as necessidades económicas, obviamente, mas deve-se saber quais é que são essas necessidades económicas. Não é dizer, não, nós precisamos de mão de obra e depois termos aí 100 mil imigrantes desempregados a não fazer absolutamente nada, alguns deles no Martim Moniz envolvidos em práticas ilegais, nomeadamente tendo em conta a questão da droga, e portanto eu acho que é importante que isto se debata também. Agora, eu acho que do ponto de vista das pessoas que devem sair do país, não devemos falar só dos ilegais e dos criminosos. Eu acho que há muitas pessoas que, quando nós definirmos verdadeiramente critérios restritos e específicos para a imigração, há muitas pessoas que mesmo legais não vão estar de forma adequada em Portugal, porque vão haver requisitos específicos para estar em Portugal. Quer dizer, eu gostaria que houvessem, se calhar não vão haver, porque eventualmente a esquerda ainda volta a governar brevemente, uma pessoa não sabe, nunca se sabe o que é que pode acontecer, é um dos problemas do sistema. E diga-se de passagem, o Partido Socialista tem uma coisa que a direita nunca teve em Portugal e que a direita, de um modo geral, não tem. Pelos vistos, nos Estados Unidos da América começa a dar sinais de ter, mas a direita não tem, que é o Partido Socialista, quando entra no Palácio de Belém, toma o Palácio de Belém. Isto eu ouvi ontem numa palestra que estive a ouvir, não importa por acaso em que circunstância, mas estive a ouvir uma palestra muito interessante, inclusive é de uma pessoa associada ao PSD, uma pessoa interessantíssima sobre relações internacionais, que não me deu autorização para mencionar o seu nome, e é só por isso que não vou mencionar o seu nome, mas que dizia que o Partido Socialista entra, a esquerda de um modo geral, o Partido Socialista sendo o maior símbolo disso, até do ponto de vista eleitoral, o Partido Socialista entra no arco da governação e toma o arco da governação, e fazem o que querem com o arco da governação. A direita tem muita dificuldade, tem muito medinho do Estado, tem muita dificuldade em pegar no Estado com autoconfiança e até geri-lo de forma adequada para fazer avançar as suas agendas, mesmo que essas agendas, em algumas circunstâncias, não todas, porque eu pelo menos não quero menos Estado em tudo, eu quero Estado na defesa das fronteiras, quero Estado nas forças de segurança, quero Estado em N de coisas, mas eu quero menos Estado em tantas outras, nomeadamente em subsídios completamente desnecessários para pessoas que não precisam deles, e entre outras questões que podem obviamente ser debatidas e em que o Estado deve ser diminuído, nomeadamente no número de funcionários públicos que eu considero ser excessivos. Mas enfim, passando isto à frente, a direita tem muita dificuldade em tomar o Estado e impor as suas agendas, e tomar, eu não digo do ponto de vista antidemocrático, mas se ganharam as eleições, tomem o Estado, utilizem o poder, não tenham problemas em utilizar o poder. E nós às vezes até temos algum ceticismo, que eu compreendo que se tenha, até por causa do pessimismo antropológico que é característico da direita, mas até por causa de algum pessimismo temos alguma dificuldade em tomar o Estado e utilizar o Estado para impor as nossas agendas, e eu acho que deve ser feito sim, porque se nós fomos eleitos com as nossas agendas, o que os eleitores esperam de nós é que através do Estado se imponham as nossas agendas. E portanto, se nós fomos eleitos por determinadas agendas e não impusermos essas agendas, bom, saibam que estamos a ser mentirosos para com o eleitorado e estamos a trair o eleitorado de um ponto de vista muito prático. Portanto, eu acho que o meu conselho para a direita, de um modo geral, o meu conselho que vale o que vale, sinceramente, mas o meu conselho para a direita é, sem ter medo do Estado, é ganhar as eleições, tomar o poder e efetivamente utilizá-lo à semelhança do que faz o Partido Socialista. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.